começar aqui, tá? Entre nós apenas. E se os cachorros da vizinha deixar. E aí, se entrar mais gente, vai entrando, né? Compreende, Vem a Eliseu? gente. O que tem. Nós estamos caminhando numa unidade que fala uma unidade que relaciona a igreja com fé e sabedoria, né? Então, na unidade 1 e na unidade 2 era do livro, da revista, né? Eu chamo de livro, é melhor chamar de livro, do livrinho nosso, ele É livro, falava, né? é, ele falava sobre nós, né? A nossa fé, a nossa sabedoria. Aqui, a nossa individual, que eu digo, né? E a unidade 3 fala de ser igreja. Na semana passada já começou, essa semana continua. No entanto, como eu falei na semana passada, né, quando a gente fala de igreja, a gente não deixa de falar de nós. Então, continua sendo nós, mas num aspecto, numa abordagem, num olhar mais coletivo. Né, nós, como igreja. E esse tema fala uma igreja que obedece a Deus. Falar sobre obediência eu acho muito legal, mas, quer ver, vamos ver um pouquinho para frente. Aqui tem cenas do né, Privilege on Acts, aqui nem nas séries, né? Como se fala em português, como é que eu falo isso? Nos episódios passados, em Atos dos Uhum. Apóstolos, né, com a condenação e morte de Jesus, a igreja ficou amedrontada e se reunia com as portas trancadas. No entanto, após a ressurreição, e o cumprimento do derramar do Espírito Santo lá em Pentecostes, né, a igreja passou a experimentar grande crescimento. Isso a gente vê em Atos, no livro dos Atos. Né? Então, eu estou dando aqui as cenas anteriores ao texto que a gente vai ler. Muitos sinais e maravilhas aconteciam, né? Manifestação sobrenatural de Deus, pregação da palavra tão fortes que muita gente de cidades vizinhas a Jerusalém vinham e traziam doentes, atormentados de espírito, todos eram curados, segundo Atos capítulo 5, 16. Então, esse é o panorama do texto que a gente vai ler agora. Tá? Eu gostaria que vocês, o pastor e a Manu, anotassem agora, eu vou ler o texto, eu queria que vocês só anotassem o número do versículo que chamar mais atenção, ou um ou mais que chamar mais a atenção de vocês, que aí depois eu vou perguntar para vocês o que mais tocou desse texto que eu vou ler. Pode ser? Tá? Ok. Então, só marca, ou se você tem uma memória, só lembra aí o número do versículo e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, vou ler aqui a seguinte passagem. Atos, capítulo 5, versículos 17 até o 33. Então, vamos lá. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos, eu estou no versículo 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. 19. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todos os conselhos e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. 22. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e, voltando, relataram, dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam,
Os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. 26. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Então, bom, antes de eu perguntar para vocês qual o versículo ou os versículos chamaram mais atenção, eu queria mostrar uma coisa, o que é o sinédrio. Né? A gente fala de sinédrio, e a gente não tem muito, às vezes, né? A gente não para muito para pensar. O sinédrio era tipo a Suprema Corte dos judeus. Ali eram julgados as pessoas, né? Eram decididos os destinos das pessoas, eles não aplicavam a pena de morte, que isso era a premissa só dos romanos. Os romanos podiam sentenciar à morte. Engraçado isso, né? Por isso que jogaram isso para Pilatos no julgamento de Jesus. Então, o sinédrio era composto com um sumo sacerdote e 70 membros. Ficavam 35 de cada lado aqui. O acusado aqui no meio, tá aqui o acusado. Aqui ficavam dois oficiais, né, registrando todo o processo, né? Aqui ficavam os estagiários, students, tinham os estagiários aqui observando. Isso era o sinédrio. Então, quando a gente vê no texto, né, eles foram levados ao sinédrio. Né? Então, eles estavam ali no momento de julgamento mesmo. Tá? Então, eu queria saber aí, o que vocês anotaram que saltou aos olhos de vocês? A Manu chegou a anotar alguma coisa? Manu, pode falar. O versículo 29, que fala 29? que eles não estão lá para obedecer a homens, mas sim a Deus, né? Cadê? Sim. 29. É mais importante Isso. obedecer a Deus do que aos homens. Boa. Isso me chama bastante atenção. Certo. Porque independente do que as pessoas dizem, né? Igual o mundo tá caminhando para um lado, né? Mas o que Deus diz é pra gente caminhar totalmente ao contrário desse mundo. Então, a gente tem que parar de ficar ligando porque as pessoas estão pensando no nosso caminhar e seguir no foco, obedecendo a Deus. Sim. Boa, Manu. E pastor? 17 e o 33. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Aí, no finalzinho, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Isso me chama muita atenção, como que começa e como que termina, né? Essa narrativa que a gente ouviu, porque mostra qual a posição dos religiosos, da religiosidade, né, frente à verdade, né, frente à pregação do evangelho. Não interessa para aqueles que estão inseridos, imersos no fanatismo, a verdade que vem de Jesus Cristo, porque a verdade liberta, né? E aqui a gente está vendo
diante dos sacerdotes, diante dos sábios ali da lei, do partido dos saduceus, né, aqueles que estavam ali, dominavam o templo, que a verdade de Cristo Jesus é uma ameaça para eles, porque ameaça eles perderem tudo, ameaça eles perderem o poder que eles acham que eles têm. E a mesma coisa acontece com a gente hoje, né? Quando Jesus ele se apresenta a nós, Jesus é uma ameaça ao nosso poder, Jesus é uma ameaça à nossa verdade. Sempre vai ser, sempre vai ser. O encontro com Jesus é uma derrota para nós, porque o velho homem vai ser derrotado para que possa nascer um novo. E a reação deles é a mesma reação que a gente sempre vai ter. É a mesma reação que os judeus tiveram antes, né? Mandaram prender Jesus e matar Jesus. Né? Com os discípulos não seria diferente. E com aqueles que se propõem a trazer a clareza do evangelho, a trazer a clareza de vida que Jesus traz, a mesma coisa vai acontecer. Né? É como se mostrasse duas realidades, por isso que me chamou muita atenção. A realidade daqueles que não querem Jesus e a realidade do futuro daqueles que querem Jesus. Porque o futuro daqueles que querem ser Jesus, de verdade, é ser perseguido. Ser perseguido por causa dessa verdade que é absoluta do Senhor. Muito bom, muito bom. Ok. Olha só, eu vi agora, a Laís e o Rodrigo entraram. Tudo bem? Bom dia para vocês. Bom dia. Olha que bonitinho, eles falam até juntos. Olha, que coisa linda. É isso, que bom. Que seja assim durante muitos e muitos anos, viu? Amém. Em nome de Jesus. Vocês, eu não sei se vocês, eu não reparei quando vocês entraram, mas enquanto eu estava lendo o texto, eu pedi para que fosse anotado o versículo que chamasse atenção. Eu não sei se vocês chegaram a pegar, mas a Manu, ela ressaltou o versículo 29, que ela falou sobre essa afirmação do Pedro e dos demais apóstolos, né? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O pastor Felipe, ele trouxe uma outra visão muito interessante que eu não tinha reparado também, sobre a posição no 17 e no 33, o que abriu e que começou o texto, né? A posição dos sábios, dos sacerdotes, dos caras ali do Sinédrio, né? Dos saduceus e fariseus, perante perante o Evangelho, né? Perante a palavra, perante o nome de Jesus e tudo que Jesus confronta eles e a nós, e é verdade, concordo com o pastor, é bem isso mesmo. O encontro com Jesus é sempre contra, né, a nossa visão, o nós, contra o eu, né? E isso sempre traz uma reação assim. Não sei se vocês estavam aí, vocês repararam alguma coisa, Laís, Rodrigo, querem comentar algum versículo que chamou a atenção? E se chegar agora, né? Não sei. Não, a gente pegou, a gente não tinha, na verdade a gente não sabia que você tinha feito esse pedido. A gente chegou, você estava lendo do meio para baixo já. Ah, tá. Alguma coisa chamou a atenção de vocês também? Ou... Assim, eu super concordo, particularmente com tanto a Manu quanto com o Felipe disseram. Mas passando o olho aqui, tem o que eu achei bem legal, que é... Cadê aqui? Peraí. Eu não sei qual que é o número dele, mas eu vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar 3 aqui. Com o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles, do que viria a surgir. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou. Ali, ó. É a partir desse daqui e do próximo. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou. Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo, especificamente o povo. E embaixo tem, então, o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então, assim, simplesmente pelo foco, não é nenhuma reflexão grande, só simplesmente pelo foco aqui no povo e
no resguardo que quem está lá em cima tem com relação ao reflexo que o povo pode ter com relação a tentarem prender, a tentarem diminuir quem está ali naquele momento ensinando o povo, especificamente, mostra pra gente qual que deve ser o foco de evangelismo, entendeu? Não adianta a gente ir lá no topo e querer evangelizar sei lá, o Papa, entendeu? Tem que ser, você tem que fazer isso com o povo, porque é ali que vai estar a sua grande força. Boa! Olha aí, mais uma abordagem aí no texto, muito interessante. E enquanto você estava falando, Rodrigo, eu também estava pensando nisso, você me abriu aqui uma perspectiva interessante também. O lance do medo que eles tinham de ser apedrejados pelo povo. Sabe, isso aqui eu já vi acontecer. É lógico que nós vivemos numa outra realidade. No entanto, isso, metaforicamente, às vezes até não nem tanto, isso acontece, é muito interessante. Uma vez eu vi na nossa igreja mesmo, veio um pastor de fora, não era metodista, tá? Então eu posso falar de boa. Era um outro pastor lá que apareceu e ele veio e ele soltou uma, sabe, naquelas que você está pregando e de repente escapou uma coisa, né? E aí ele falou veementemente assim, do tipo coisa assim, que a culpa, eu nunca vou me esquecer disso. A culpa da falta de disciplina que tem os adolescentes, a juventude, não sei o quê, é culpa das mulheres que resolveram trabalhar fora, porque se elas ficassem em casa cuidando dos filhos, né, e tal. Ele soltou esse lance e assim eu senti que o clima não ficou legal. Eu acho que ele também sentiu. E aí a pessoa fala o que ela pensa mesmo, porque isso tá na cabeça dele. Ele escapou. E depois, com medo de ser apedrejado pelo povo, não nesse sentido de jogar pedra, né? Ele deu aquela afinada e a gente percebe que às vezes as pessoas falam, essas pessoas, né? Coisas que não estão na cabeça dela. Elas estão com medo da reação. Então tem aquele discurso, né? Epa, eu sei que vocês gostam disso, eu vou falar disso. Então, você falou uma coisa interessante aí, né? Os homens estavam ensinando o povo e os capitães guardas temiam o povo. Então, às vezes, a gente acha que nós somos fracos, que nós não temos, né, capacidade de mudar as coisas, mas não. Né? Existe força aí e existe sede, né, das pessoas. Enfim, mas é uma visão interessante. É lógico que a sua abordagem foi um pouquinho diferente disso que eu falei, mas foi o que me lembrou isso aí. Nossa, eu me lembro desse pastor. Aí, para mim, a pregação dele já tinha ido por água abaixo. A partir daí, eu já perdi toda a linha, né? Do que ele podia falar assim, ame a Deus sobre todas as coisas, que eu já estava meio assim, Mas é interessante a sua abordagem, Rodrigo, eu entendi, tá? Que o foco, né, do evangelho, né? Não é a elite e tal, se o povo, a elite, ou vamos dizer, não vou colocar isso na questão social, econômica, não é isso, né? Que há alguns, vamos entender isso aí, né? Aqueles que se consideram já que sabe tudo. É difícil, né, chegar. É muito difícil, né? É complicado, porque a pessoa está fechada. Ela fala, não, eu tenho 45 anos só nesse banco que eu fiquei sentado aqui, então eu sei tudo. É complicado isso, né? Você não tem mais, né, o que fazer. Mas eu creio na transformação. Dá. Então, veja, são três, né, abordagens ali no texto, né? Muito interessantes. O caminho do livro é exatamente o versículo que a Manu anotou. Antes importa obedecer a Deus. O versículo 29.
né, tem as traduções, né, tem uma tradução mais clássica que não está escrito isso, mas, aliás, a que eu li está diferente, né, mas a ideia é essa, né, acima de tudo, o que importa é obedecer a Deus. A fé em Jesus Cristo, como sendo o nosso Senhor e Salvador, é o fundamento da vida cristã. Isso a gente tem que entender, e é isso. Vida cristã, é por isso chama Cristo, né? Cristã, nós somos cristãos, porque nós cremos em Jesus Cristo. Esse é o fundamento. E é responsabilidade, e aí entra um pouquinho também do que tanto o pastor como o Rodrigo falaram, é responsabilidade de cada cristão e cada cristã anunciar a salvação, mesmo em meio a lutas e perseguições. O que o pastor falou, é batata que a gente vai ser perseguido, ou, né, vai ser confrontado. É certeza. Se isso não for, a gente está no caminho errado. Tem alguma coisa errada aí. Né? Se a gente está sendo aceito em todos os círculos, em todas as pessoas, nós somos aceitos, tem alguma coisa errada aí. Né? Há todo um movimento agora, então, agora que qualquer coisa que você fala é motivo de divisão, de polarização, né? Qualquer coisa. Hoje já não tem mais, né? Não precisa ser tema polêmico, não. Pode ser qualquer coisinha. Se eu falar, olha, esse slide é branco, aí alguém vai falar, não, ele é azul. E aí vai polarizar, vai colocar post no Facebook, né? Vai dividir, qualquer coisa. Então imagina quando nós falamos de Jesus, né? Então, mesmo no meio dessas lutas, dessa guerra toda que foi criada, e infelizmente foi criada por muitos cristãos mesmo, né? Mesmo por líderes, né, que equivocados, né? Então, não é culpa do mundo lá fora, parte da culpa é nossa mesmo. Mesmo nesse meio todo, é importante obedecer a Deus. Isso é mais importante, antes de qualquer coisa, mesmo com tudo isso. Então, é engraçado, é curioso no texto que a gente vê que os caras veio um anjo, libertou os caras da prisão. Eles podiam sair correndo para a casa deles. Que a prisão naquele tempo não era uma coisa muito agradável, como hoje não é. Imagina naquele tempo, então, né? Naquele tempo não tinha direitos humanos nem nada, né? Era chibatada, água, pão bolorado, sei lá o quê, né? E aí você está livre. Então a tendência é, vou embora para casa e vou sumir de Roma, né? Eu vou ir para um país que nem existia ainda, vou para o Brasil, que ninguém nem descobriu ainda naquele tempo, né? Não, o anjo falou, vão e vão pregar a palavra. E eles foram ali na praça pregar para o povo. Ou seja, eles estavam ali e eles sabiam que eles podiam ser pegos de novo, eles iam ser pegos de novo, mas a segurança deles não estava em primeiro lugar. Em primeiro lugar estava em obedecer ao que Deus tinha pedido para eles. Isso é muito longe da minha realidade, por exemplo. Eu não imagino isso. Eu tento, me colocar um pouco no lugar, mas é difícil, é muito difícil. Na nossa realidade, a coisa nem é tão pesada assim, mas muitas vezes, como o pastor falou também, muitas vezes a gente é confrontado e a gente dá uma de lambarim ensaboado, né? Você já viu isso, essa palavra? Lambarim ensaboado, eu acho muito da hora. É um amigo meu que falava isso. E é aquilo que você não consegue pegar, né? O lambari já é difícil de pegar. Imagina ele com um sabão, você não consegue segurar, né? Então você dá uma de lambari ensaboado e foge, né, da raia ali. Eu já tive em situações que ninguém sabia que eu era cristão,
ainda, né? Não conhecia muitas pessoas, as pessoas não me conheciam. E começou a vir aquele pessoal, né? Que hoje eu acho que é muito de nós brasileiros, né? Nós temos uma tendência a achar que a gente sabe de tudo, né? Nós somos médicos, nós somos treinadores de futebol, nós somos, né, professores, nós somos tudo, né? Pastores, sabemos tudo. E aí a pessoa começou a falar e falou muita abobrinha, né, sobre cristianismo, sobre igreja, sobre evangélicos, sobre, né, católicos também. Desceu a lenha, falou um monte de abobrinha, mentiras mesmo. E o que eu podia fazer? Eu podia ficar na minha, né? Mas importa obedecer a Deus. E eu consegui, sem ser chato, sem nada, falar, olha, e é engraçado assim, a primeira coisa que eu falei, né? Olha, eu sou evangélico, né? Eu frequento a igreja metodista, sou membro da igreja metodista, e sabe aquela, fica no prazo, sabe, super quebrando qualquer constrangimento, né? É legal, tá bacana, sabe? Então eu já me posicionei, mostrei quem eu era, a quem eu servia. Falei, olha, concordo com você nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, é verdade. Tem gente que é assim mesmo. Eu conheço gente assim, exatamente o que você falou. Mas aí, né, eu tive a oportunidade de falar de amor de Deus, né, e a coisa ficou ali quebrada, lógico. Depois que a gente se posiciona, as pessoas entendem e vão maneirar um pouquinho, né? Não vão falar qualquer besteira, vão falar só as besteiras mais selecionadas. Então, mas é duro, tá? É fácil a gente fugir, é fácil sair fora, é fácil quando o anjo abriu a cela lá, era fácil vazar e ir embora e nunca mais iriam encontrar. Mas aqueles caras, Pedro e os apóstolos, resolveram fazer o que importava, que era obedecer a Deus. Tá? Então, essa era a visão, essa ideia da obediência nesse caso aqui, né? Eu achei muito legal, muito importante a visão de vocês, que não sabiam, né, sobre o que eu ia falar aqui, porque a gente tem fica muito mais rico desse jeito, né? Por isso que eu acho legal, por isso exatamente que eu acho legal não gravar uma aula e eu ficar falando, né, uma videoaula assim. Eu acho que perde muito, né? Porque nós somos igreja e nós estamos reunidos para discutir, para conversar, e cada um tem um ponto de vista, né? Então essa interação é muito importante. E ficou muito mais rico a reflexão. Para concluir aqui, então, o livro deixa para a gente o seguinte, que a igreja avançou rapidamente na missão após o Pentecostes. É verdade isso, uma coisa interessante, né? Que até o Pentecostes estava tudo travado, né? Eles travaram, né? A gente vê até que Pedro chega um ponto, eu vou pescar. Eu vi uma pregação muito interessante, uma pastora falando uma coisa muito legal assim. Foi a pastora? Acho que ou foi o Douglas, eu não lembro, alguém que falou que quando Pedro falou assim, olha gente, eu vou pescar, os outros olharam assim, Pedro estava muito, muito na deprê, ou gente, vamos junto com ele, porque acho que ele vai fazer alguma besteira. Muito legal essa visão, e foram pescar junto com ele. E estava uma coisa meio perdida, mas quando veio o Pentecoste, aí sim a igreja deslanchou e avançou, né? E mesmo com tantas situações de bênção, né, que a gente vê relatadas, a igreja foi desafiada, perseguida, injustiçada, né, principalmente pela liderança religiosa em Israel. Eu não sei se vocês, o pastor com certeza sabe, né, mas eu não sei quanto a vocês, Laís, Rodrigo, Manu, que logo após aí a morte
e a ressurreição de Cristo, que a igreja começou a avançar, houve uma cisão forte entre Roma e os judeus. O povo, a resistência, principalmente a resistência do povo judeu, no qual os zelotes eram bem fortes, eles chegaram num ponto de ruptura, tanto que Roma destruiu o templo. Né? Foi logo depois, nos anos 70, 80, né, pastor? Um negócio assim, né? Foi logo depois, né? Entre os anos 50 e 70. Então foi logo em cima ali, nesse momento aí, que rompeu. Roma falou, quer saber? Vocês estão resistindo demais agora. Destruíram o templo. E então, imagina, né? O clima ali, o ponto desse início de igreja não era fácil. Mas mesmo assim, diante das ameaças, né, a igreja não voltou para trás. Pelo contrário, firmaram, anunciaram com as próprias vidas. Foram queimados, foram crucificados, foram martirizados, né? Mas firmaram que eram verdadeiras testemunhas de Jesus do Evangelho. E sabe, gente, se você olhar para a história, você vê a grande vitória de Jesus sobre isso no ano de 300, 400, que foi quando Roma cedeu. Porque o Constantino fala que teve a visão e tal, mas ele viu que não dava para ir contra mais, que os cristãos já estavam com tanta força que Roma falou, não, quer saber? Pôs a cruz no escudo, né? Pôs a cruz e agora nós somos... Ele foi inteligente, né, João? Foi. Ele não tinha muita opção. Ele foi um mito aqui que, né, se comportou bem ali. Aproveitou a oportunidade para perpetuar o poder dele. Foi isso mesmo. Ele não tinha outra opção. Do tamanho da força que tinham os cristãos já, não tinha como mais. Né? Crescendo muito. Então, Roma adotou o cristianismo como religião oficial. É isso aqui, pronto. Né? E daí veio a igreja, né, que a gente conhece, né, católica, apostólica, romana, que dura, né, até hoje. Está aí. Então, essa é a grande força, né? Mas não foi à custa de lambaris e saboadas. Foi à custa de gente que firmou o pé e cumpriu a vontade de Deus, custava o que custasse, né? Obedeceram a Deus e foram abençoados e prósperos por isso. Essa igreja primitiva certamente nos desafia a proclamar o evangelho, mesmo diante de críticas e embates nos dias de hoje, e a permanecermos obedientes ao chamado do Senhor. É possível, e eu afirmo para vocês, nós firmarmos o pé, termos postura cristã, sem que a gente entre em discussão que não leva a nada, sem que a gente entre em culturas, em ódio. Veja, o que você acha que é melhor, um discurso de ódio ou um discurso de amor, né? Eu acho que, para mim, está muito claro que um discurso de amor, ele vence muito mais qualquer coisa. Então, principalmente nesse tempo, né, de polarização, eu acho muito importante a gente pensar muito nisso, estar pronto para isso, né? Estarmos prontos para isso, para essas situações. Tá? Então, eu queria ter agora um tempo de oração, que o Espírito continue falando e completando e preenchendo o nosso coração sobre isso e nos preparando, principalmente, para situações que elas vão acontecer e elas têm que acontecer. E se não acontece, como eu falei, se não aconteceu, é porque a gente ainda não está no caminho ainda. A gente tem alguma coisa ainda que está faltando, mas que vai. Né? E se fosse possível, pastor, eu gostaria de pedir
você nos elevasse em oração, então, nesse momento, para a gente já ir concluindo, pode ser? Amém. Vamos orar. Obrigado. Amado Jesus, te damos graças por esse dia que nos deste, te damos graças pela semana que nos acompanhou, Pai amado, e por essa oportunidade de aprender, de crescer, de nos alimentar logo cedo. Te louvamos pela vida do João, Senhor Deus, que tem nos abençoado, Senhor Deus, de forma constante, de forma rica, Senhor Deus, qualitativa. Obrigado, Senhor. Toma, Senhor Deus, a vida de cada um, de cada uma aqui hoje, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, a Manu, Rodrigo, a Laís, Senhor Deus, a minha vida, Senhor. Nós que recebemos, Senhor Deus, de Ti, esse alimento precioso, Pai, em nome de Jesus. Que o conhecimento que adquirimos, Senhor Deus, ele possa fazer uma verdadeira revolução no nosso ser. Em nome de Jesus, Pai amado. Pai, que a nossa posição ela seja clara diante do mundo, Senhor. Que a nossa posição seja a mesma dos apóstolos, seja a mesma dos discípulos, de obediência à Tua palavra, Senhor Deus, obedecer os Teus preceitos, Pai, independente do que aconteça conosco, Pai. Sabemos que para Te seguir, para vir após Ti, Senhor Deus, precisamos morrer para nós mesmos, precisamos tomar a nossa cruz. Então eu clamo a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, tira toda a timidez do nosso coração, tira todo o medo que nos trava, Senhor Deus. Em nome de Jesus, todas as amarras que têm tentado nos impedir, e muitas vezes até conseguido, Pai, de caminharmos conforme o Teu querer, Senhor. Toma nossa família em Tuas mãos. Nosso dia seja, Senhor Deus, repleto das Tuas bênçãos, Pai amado. E se o Senhor nos der desafios, que possamos provar e ver que o Senhor é bom. Em nome de Jesus, dando testemunho de quem Tu és nas nossas vidas, de quem nós somos em Ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Valeu. Obrigado, Amém. pastor. Nós estamos aqui. Esse foi a lição 15. Próximo encontro, uma igreja que cultua. E aí falar um pouquinho do culto em si, né, do culto a Deus. Isso, Salmo 100, então já até sei, né? Vem aí. Super bom. É bom, né? Vamos lá. E que vocês tenham todos uma ótima semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor, muito obrigado. É bom ver você. Manu, Deus abençoe você aí. Amém. Beijo para vocês. Beijão para você. Laís, Rodrigo, obrigado aí pela participação de vocês também. Valeu, fiquem pessoal. com Deus aí, viu? Tá Amém. tudo bem. Deus. Tá? Então, Deus abençoe. Pastor, tchau para vocês gente. também. Até logo A gente mais se vê na live. próxima. Tá, é isso Tchau. aí. Tchau. Tchau, valeu. Beijo, abraço para vocês. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.